Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os episódios estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Hoje o podcast recebe Júlio Alexandre para falar sobre o Taekwondo. Júlio, prazerzaço em recebê-lo aqui na Uniara, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, prazer é todo meu. Então, vamos lá então, né? Vamos lá. Então, como é que deu início a sua trajetória no Taekwondo? Porque é uma modalidade esportiva que tem um certo traço nipônico, né? Tem uma certa linha, né, de ação. Como é que foi isso? Como é que começou a sua trajetória? Alexandre, eu comecei a praticar o Taekwondo aos 12 anos de idade. Eu assistia filmes de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. São os ícones das lutas, exato, né? E aqueles filmes me inspiravam, né? Não, falei para minha mãe, eu quero praticar arte marcial. E perto da minha casa, no bairro São José, tinha acabado de abrir uma academia. E dentre as modalidades da academia, tinha o Taekwondo. E eu fui conhecer o Taekwondo, né? É uma arte marcial coreana. Assim como o Karatê, o Judô são do Japão, Kung Fu é da China, o Taekwondo vem da Coreia. Coreano. Exatamente. E comecei a praticar o Taekwondo, gostei, né? Na ocasião era um professor que tinha acabado de se estabelecer em Araraquara, ele tinha vindo de São Paulo e introduziu o Taekwondo aqui em Araraquara. Isso foi no ano de 1992, mais ou menos, né? 1992. E então peguei gosto. A princípio eu queria fazer arte marcial para ser policial, né? Eu sempre gostei de polícia e prestei vários concursos de polícia. Então eu queria aprender defesa pessoal, queria ter habilidades de autodefesa, então, para poder, né, um dia seguir essa carreira policial. Mas assim, Deus não permitiu que eu fosse para outro lado, né, a parte acadêmica de professor. Fiz educação física depois. Comecei a ensinar o Taekwondo, porque na ocasião o meu professor na época ele viajava muito, ia para campeonato. Depois desse professor de São Paulo que chegou aqui, é brasileiro. Ele foi embora e daí chegou em Araraquara um professor coreano. Ele era coreano mesmo, viveu na Coreia até os 16 anos, foi para o Paraguai com a família. Por que eles saíram da Coreia? Por que essa família saiu da Coreia? Porque, como vocês sabem, na Coreia do Sul e Coreia do Norte, ali tem um conflito, né? É muito tenso esses dois países ali. E tinha constante ameaças de guerra. Até hoje, assim. Exatamente, até hoje. E aí eles saíram lá do país, né? Se estabeleceram no Paraguai, Assunção. E o professor Jun, né? Bum Jun Kim, ele aperfeiçoou o Taekwondo lá no Paraguai. Aí depois eles mudaram para São Paulo, de São Paulo eles vieram para Araraquara, né? É o Jun e seus pais. E o irmão foi morar nos Estados Unidos. E aí eu dei continuidade ali no Taekwondo, treinando com o Jun, um outro estilo de Taekwondo. E ele viajava muito, ele ia muito para a Coreia, para os Estados Unidos, disputar campeonato mundial. E eu acabava assumindo a turma, assumia a classe. Então, sem querer, né, assim, nunca pensei que eu ia me tornar um professor. Que eu ia me tornar um professor. Eu queria mesmo aprender a arte marcial para promoção da saúde e a aquisição de habilidades de autodefesa, né, defesa pessoal. Então passei a pegar gosto também em dar aula. Comecei a ensinar crianças, adultos. E aí me tornei técnico. Aí o Taekwondo ele foi ganhando mais visibilidade. Se tornou esporte olímpico no ano 2000 em Sydney, Austrália. Passou a ser esporte olímpico, ter status de esporte olímpico. E aí a modalidade foi crescendo. E hoje é uma das modalidades de arte marcial que mais cresce no mundo todo, né? E aí passei o Taekwondo, então, ele começou a ser introduzido em todas as competições, no quadro de esportes da Secretaria do Estado de São Paulo, nos jogos regionais, e eu acabei abraçando essa causa de competição, que a princípio não era o meu objetivo, né? E aí hoje, assim, me tornei mestre em Taekwondo, fui me graduando, e eu tenho vários alunos, professores também, que acabam me ajudando nessa comissão técnica, né? Hoje eu só coordeno a modalidade, mas eu tenho o meu técnico de Taekwondo, o auxiliar técnico,
e tudo mais. Legal. Você falou em modalidades. O Taekwondo tem modalidades? Do que consiste as modalidades do Taekwondo? Então, dentro do Taekwondo tem a luta e tem a luta, o que nós chamamos de luta imaginária, que é a performance do atleta ali. Ele vai fazer os movimentos individual, imaginando um adversário vindo de várias direções. Uma dança. Quase uma dança, exatamente. Mas assim, o que está em jogo aí? Plasticidade. A habilidade técnica ali está em jogo, a flexibilidade, a força, concentração, a harmonia entre os movimentos de ataque, de defesa, bases, socos, pontapés, né? E por aí vai. Entendi. Então, elas formam as modalidades que tem. Cada modalidade tem as suas regras. No Taekwondo, então, são essas duas principais, que existe campeonato mundial, né, tanto para uma como para outra, né? O esporte olímpico, o Taekwondo, é só a luta hoje, mas, por exemplo, você vai para jogos regionais, jogos abertos, existe competição de Punse. O que é Punse? Punse é isso que eu acabei de dizer, é uma luta imaginária, né? Da onde que surgiu? É muito interessante a história do Punse. O Taekwondo é uma arte marcial milenar, né? Aí a literatura nos conta aí que 2000 anos já praticava o Taekwondo, logicamente não com esse nome, né? Tinha um outro nome, alguns nomes antigos, Taekyon, Taisubá. E aí o que acontecia? O soldado ali, de um exército de um determinado país, ele precisava praticar. E quando ele estava sozinho, ele praticava o Punse, que são os movimentos individuais. Ele imaginava, se um adversário me atacar dessa forma, como que eu vou me defender? Então ele se condicionava físico e tecnicamente para se preparar para as batalhas, né? Uma autoluta. Para se defender lá, para defender o seu país de invasores ali. Bacana. Entendeu? Então surgiu daí. E hoje existe, é muito bonito uma competição de Punse. Então você vai ver muita habilidade ali, concentração. A técnica do Taekwondo é muito plástica, chutes giratórios, chutes aéreos. É um arsenal de técnicas de chutes. O Taekwondo é a arte de chutar, né? Traduzindo a palavra Taekwondo, não é palavra, são palavras. Taekwondo, não são 3 sílabas, são 3 palavras, que quer dizer o caminho dos pés e das mãos através da mente. Tem toda uma filosofia por detrás. E hoje o Taekwondo foi adaptado para os nossos dias, né? Que ensina valores, que reforça valores. É muito, muito legal. Disciplina, né? Exatamente, disciplina. E a progressão, que é por faixa. Cada módulo, né, ou cada faixa, você vai aprender técnicas diferentes. Então, para eu passar, por exemplo, para a faixa azul, eu tenho que estar muito bem na faixa verde. Tenho que estar muito bem, eu tenho que ter um mínimo de aptidão física e técnica, então, para merecer a faixa azul. E na faixa azul é legal que motiva o aluno, porque na próxima faixa eu vou aprender coisas novas, técnicas novas. O Punse, que é a sequência de movimentos diferente, chutes diferentes, giratórios, chutes aéreos. Então isso vai motivando o aluno até a faixa preta. Entendi. E assim, me diga uma coisa, o que não é permitido no Taekwondo? E você fala assim, em termos de competição? Porque assim, por exemplo, você pega lutas, por exemplo, como MMA, Sim. Muay Thai, você pode dar soco, você pode dar chute. Legal. O que consiste isso? O que não é permitido no Taekwondo? Tá. Então o Taekwondo, como eu disse, prioriza o treinamento de chutes. Se você assistir uma luta de Taekwondo, você vai ver que 90% dos golpes são chutes. Tá? Então são chutes acima da linha da cintura. Eu não posso fazer chute abaixo. Então eu posso acertar o chute no tronco e na cabeça. Então assim, o atleta ele tem que estar muito bem preparado, porque os chutes do Taekwondo são letais. Existe todo um aparato, toda uma armadura que você coloca, os protetores, de segurança, né? Capacete, protetor de tórax, luva, protetor de antebraço, protetor genital, bucal, caneleira, enfim, tem protetor de pé também. Então é necessário, é obrigatório usar esses equipamentos numa luta oficial de Taekwondo. E aí são os chutes, né? Acima da linha de cintura. Então, dependendo do tipo do chute, vale mais pontos, outros valem menos pontos. E são 3 rounds. 3 rounds? São 3 rounds. Quantos minutos cada um? São 2 minutos.
E assim, você precisa. E assim, o contato é ilimitado. Existem algumas modalidades de luta que o contato é moderado. Se você exceder o contato físico, você é punido e desclassificado. No Taekwondo, não. No Taekwondo é permitido o nocaute. Existem vários estilos. E o que nós praticamos aqui em Araraquara é o Taekwondo olímpico. Né? A gente segue a regra olímpica. Que é permitido o nocaute. O contato é ilimitado. Então o atleta tem que estar muito bem preparado para ir disputar uma competição. Disputamos recentemente as 3 etapas do Campeonato Paulista, campeonato oficial, né, da federação. Fomos muito bem, assim, os atletas, foi uma grande aprendizagem, lutamos com as melhores academias do estado. O estado de São Paulo é a maior força do Taekwondo do Brasil. Então, daqui sai o maior número de atletas que vai compor a seleção brasileira e vai disputar aí as seletivas mundiais. Mas existe um campeonato nacional? Existe o campeonato brasileiro e aí, completando, nós participamos dessas 3 etapas, o vencedor, somando as 3 etapas, o vencedor classifica para o Campeonato Brasileiro, que vai ser agora no mês de agosto. Nós temos 3 atletas que nós vamos levar. Aqui de Araraquara? Aqui de Araraquara, 3 atletas, né? Um masculino e 2 femininos, que vai representar Araraquara nesse campeonato, super campeonato brasileiro, que vai acontecer em Fortaleza, no Ceará. Vai ser no mês de agosto. Então vão ser 3 atletas que vão disputar na luta, mesmo propriamente dita, e depois nós temos o Campeonato Brasileiro de Punce, que esse campeonato vai ser lá em São Paulo. Então nós classificamos Então são 2 campeonatos, um que vai haver em Fortaleza e outro em São Paulo. São os 2 campeonatos, as 2 modalidades que tem no Taekwondo, né? E aí nós classificamos também uma moça para o Campeonato Brasileiro de Punce. Então nós temos 3 meninas e um rapaz aí, representantes de Araraquara, que vai participar desse grande evento. Que é um evento assim, da CBTKD, Confederação Brasileira de Taekwondo, que é ligada ao COB, né? Comitê Olímpico Brasileiro. Entendi. E me diga uma coisa, a gente tem conversado aqui com muita gente ligada ao esporte e a gente percebe que nas conversas que a gente tem, a dificuldade em conseguir novos adeptos para as modalidades. Isso de forma geral. Não sei se é por conta do avanço da tecnologia, celular, sedentarismo, enfim e tal. O Taekwondo também tem essa dificuldade em conseguir novos adeptos? Por exemplo, você fala assim, eu vou montar uma escolinha e nós temos lá 50 crianças participando. Pois é, no Taekwondo a gente não tem tanta dificuldade assim de adquirir novos adeptos. Por quê? Porque ultimamente as artes marciais elas cresceram muito, ganharam visibilidade e os pais estão pensando em colocar as crianças em aprender defesa pessoal. Antigamente existia um preconceito. Mas arte marcial é porrada, arte marcial vai tornar a criança, o jovem mais agressivo. E hoje já não, hoje se entende que existe uma filosofia por detrás, tem muito valor, como você mesmo disse, tem a questão da disciplina. Então o pai, às vezes você leva a criança no psicólogo, o próprio psicólogo faz esse encaminhamento. Olha, esse menino pelo comportamento dele, seria interessante ele praticar uma arte marcial, né? E assim, a arte marcial, o Taekwondo, por exemplo, ele é muito dinâmico. Então, você aprende se divertindo. Assim, tem a questão do lúdico, são muitos exercícios legais assim, para as crianças, que atrai as crianças. É muito divertido mesmo. E aí você trabalha, sem elas perceberem, você trabalha as valências motoras fundamentais. E uma vez que a criança está preparada na questão do equilíbrio, coordenação motora, já adquiriu um pouquinho de força, aí ela já vai para os ensinamentos específicos, que são as fundamentais, né? São as técnicas, são as habilidades motoras fundamentais, específicas, desculpa. Fundamentais são as básicas. Sim. O equilíbrio, correr, o pular, a força, a flexibilidade. E aí depois ela vai para o específico, mais bem preparada, então, para receber esses ensinamentos. E os pais gostam muito que as crianças participem. E a gente tem aberto mais escolinhas de Taekwondo e tem adquirido bastante adepto. A gente tem divulgado bastante o Taekwondo nos eventos da prefeitura. E as meninas? Meninas principalmente. Se você me perguntar qual que eu penso, metade e metade. Hoje as meninas estão povoando. Exatamente. Legal. Mudou completamente o perfil? Exato. Você pega 10, 15 anos atrás, tinha mais menino. Uma menina ou outra. Hoje não, hoje você tem bastante meninas na sala de aula treinando. E também porque
Você tem um MMA que passa direto nas TVs, tem os canais de lutas, né? Você tem o Muay Thai também, né? Você tem essas modalidades que são ligadas a lutas e que estão sempre na mídia, né? E o pessoal também passou a ganhar mais dinheiro com isso. Né? Não sei também se isso... A arte marcial foi mais propagada também pelo MMA. Só que assim, Alexandre, o MMA, do meu ponto de vista, assim, eu já não... Assim, eu gosto mais de uma filosofia ali, da arte marcial. Sim, o MMA... o Taekwondo é uma filosofia, exatamente, né? É ligado a uma arte milenar. Não uma filosofia oriental. Claro. Né? Você preza pela integridade física do seu aluno, do seu atleta, né? Agora, quando você vai para o MMA, como eu disse aqui, no Taekwondo tem protetores, no MMA já não tem proteção. Então, corre-se um risco maior. Posso dizer que é uma luta mais primitiva, assim, do ponto de vista da organização, assim, não de organização, mas uma luta... Ela tem as suas peculiaridades, né? Que foge um pouco daquele lance ligado a esse milenarismo, se a gente parar para pensar... A essa filosofia, não é? Exatamente. Se a gente parar para pensar... Foge bastante, porque veja bem, nas artes marciais você tem um traje lá, né? Você tem um kimono. Você tem uma dança, você tem toda uma iniciação, né? Você tem um kimono nas lutas japonesas e um dobo nas lutas coreanas. E você tem que vestir o dobo para treinar, colocar sua faixa. Existem regras se você, por exemplo, lá no MMA... Vale todo, é como se fosse um antigo Vale Tudo, né? Sim. Antigo Vale Tudo, Ultimate Fighting na época lá do Royce Gracie, que iniciou. E assim, eu já não curto muito essa área, certo? Eu já gosto, embora o Taekwondo ele tá mais agressivo pelas regras, né? Como eu disse, são golpes e assim, não são moderados, né? Tem uma certa tem uma violência, tem uma intensidade, certa violência ali colocada, golpe, né? E quando você vai no MMA é assim, você ali vê sangue, entendeu? Já sai da linha, né? Eu acho que sai da proposta da arte marcial. Mas engraçado é que assim, ajudou na propagação das lutas assim como um todo. Não falo só do Taekwondo, mas no Judô, no Muay Thai, né? No Jiu-Jitsu, né? Expandiu esse universo. Todos os esportes de combate foi divulgado ali, nesses grandes eventos que tem no MMA, né? Assim, tem grande público, tem bastante audiência e acaba divulgando. E também as mulheres competindo, né? E assim, você falou que você tem me perguntado, tá crescendo assim os adeptos femininos? Sim, tem aquela questão da violência, dessa crescente da violência. Então os países como estão defesa preocupados. Pessoal exato, também, toda mulher deveria fazer aprender defesa pessoal. Toda mulher, independente da faixa etária. Se a gente parar para pensar, todas deveriam, né? Sim. Aprender a se defender. No mundo de hoje, né? E tem a questão da saúde também, né? Qualidade de vida, você né? dribla o sedentarismo, é uma ótima opção de atividade física e arte marcial. Eu costumo dizer que é 3 em 1, né? Você tem filosofia oriental, você tem condicionamento físico e você tem defesa pessoal. É tudo num só. Bacana, né? Bacana. E em Araraquara, como é que o Taekwondo está organizado? O Taekwondo, nós temos a equipe de competição masculino e feminino. A gente disputa campeonato estadual, se a gente classificar campeonato brasileiro e também campeonatos internacionais. Eu competi vários torneios, né? Inclusive internacional, campeonatos muito, muito importantes que me deu muita experiência, me deu bagagem e para eu passar para os alunos hoje, né? Inclusive nós estamos tentando voltar para os Estados Unidos, disputar o US Open. É uma das maiores competições de taekwondo do mundo. Ali você reúne 2.000 faixas pretas. É uma competição só de faixa preta. 2.000? 2.000, vindo de todo mundo. É uma competição que dura 4, 5 dias. Foi na Las Vegas, quando eu participei, em 2012. E aquele hotel Hilton, ele é enorme. Os hotéis lá em Las Vegas, eles são preparados e estruturados para receber grandes eventos esportivos. E outros tipos de eventos também de outros ramos. Modalidades. E lá tinham 12 quadras, 12 áreas de combate funcionando simultaneamente. Nossa, é um muita campeonato coisa. grande. Você olha assim, uma equipe de arbitragem para cada área ali e todas funcionando ao mesmo tempo. E assim, todas as categorias, mirim, infantil, Master 1, Master 2, adulto, feminino, luta, Pum-C. Então, várias categorias aí nessas duas modalidades de luta e Pum-C, que começava pelas 8 da manhã e ia terminar lá pelas 18, 19 horas da noite.
Entendi. E como é que está estruturado hoje o Taekwondo em Araraquara, assim? De que forma? Tem as escolinhas nos bairros do Taekwondo? Sim. Tem uma área central? Quantas pessoas estão envolvidas no projeto do Taekwondo? Legal. A equipe de competição hoje está treinando mais ou menos uns 20 atletas. Onde que é o CT do Taekwondo, centro de treinamento? Fica no complexo da Arena da Fonte, né? Na Fonte Luminosa. Ali nós treinamos o masculino, o feminino, ali nós treinamos a base. Hoje nós temos a base também, né? A equipe de base que vai disputar os Jogos Escolares agora dia 24 de junho lá em São Paulo. Nós vamos levar quatro garotos lá para representar Araraquara nesses Jogos Escolares. Nós temos o CT e aí a gente tem hoje 9 escolinhas de Taekwondo espalhadas pela cidade. 9 escolinhas. Escolinhas que faz parte das escolinhas de esportes, né? Escolinhas municipais de esportes. Dentre as 20 modalidades que a escolinha tem, que esse programa tem, o Taekwondo está inserido ali com 9 escolinhas. Né? Meninos e meninas praticando e a comissão técnica de olho em estar puxando talentos para ir para a base, compor ali a equipe de base e futuramente fazer parte da equipe principal aí do Taekwondo, que vai disputar os grandes eventos, os maiores eventos. Então, assim, está bem estruturado. Hoje a Prefeitura de Araraquara é modelo, né? Eu diria que é modelo para outras cidades. Nós temos todo o respaldo da Fundesporte também, né? Da Prefeitura e da Fundesporte, porque Fundesporte tem a ver mais com as equipes competitivas, né? Quando você fala Prefeitura, a Secretaria Municipal de Esportes cuida dos programas, dentre eles o programa Escolinha de Esportes, que é um dos maiores programas de inclusão social do Brasil. Entendi. Então a gente tem esses alunos praticando 2 vezes por semana, conhecendo, tendo os primeiros contatos com a arte, aprendendo disciplina. A gente também preza pela boa alimentação, a gente orienta também a questão da dieta, do sono. E hoje a gente tem um concorrente muito grande que é a tecnologia, que é o celular. Caiu um pouquinho o número de alunos por conta disso. Antigamente não tinha muito, né? Celular e tal. E a gente tem um grande concorrente aí, às vezes. Porque fica difícil. A gente tem conversado com as pessoas aqui, sabe? Dificuldade em fazer com que as crianças participem. Porque tem toda uma questão da cultura corporal, não é? E na medida em que você tem celular, você tem tecnologia, você tem videogame, né? Você acaba direcionando os interesses da criança para uma outra realidade, para um outro estilo, né, de vida. Isso dificulta bastante esse processo, não é? A gente está percebendo que sim, mas a gente tenta aí divulgando várias mídias aí, divulgando a importância de se praticar atividade física, arte marcial para criança, para adulto, e tentar tirar essas crianças assim, né, o máximo do celular, dos joguinhos. É o que a gente faz. Essa é mais uma luta nossa, né? É uma das lutas nossas de tirar essas crianças aí. A gente preza também em ir na periferia. A gente está levando cada vez mais esporte para a periferia. Futebol, artes marciais, trazer essas crianças, passar coisa boa, né, para que ela venha a ser um cidadão de bem amanhã. Se ela não se tornar um atleta de ponta, pelo menos ela vai ser um cidadão de bem que vai ser inserido na sociedade, né, reforçando os valores morais. Então a gente preza por isso. E a qualidade de vida, né? A saúde qualidade de vida, esse indivíduo vai ter, né? Porque assim, são ensinamentos que é pro resto da vida. Cara. Não, com certeza. É pro resto da vida. São valores colocados, né? O respeito, a disciplina. Exatamente. E ele sabe que a atividade física, ele aprendeu que é um dos santos remédios naturais, né, que a gente tem. Que você dribla muita patologia praticando atividade física. E a atividade física chama a boa dieta. As duas andam de mão dadas. Não tem como você entrar num programa de treinamento se você não cuidar da alimentação. Naturalmente você vai começando a perceber que você comete excessos na alimentação, que eu preciso melhorar, eu preciso tirar os alimentos que são prejudiciais, inserir os alimentos mais nutritivos. Então tem tudo isso, isso que é o legal, né, de você começar a fazer atividade física. É uma corrente, vai puxando a alimentação, o sono. Você sabe que para você estar bem na próxima sessão de treino, você precisa dormir bem. Então você tem que vencer o celular, o computador e tentar dormir as horas necessárias para a sua saúde.
Então você vê que é muito legal isso. É uma luta, cara. É uma luta diária. Literalmente é uma luta. Que a gente trava diariamente aí para tentar dormir cedo, tentar se alimentar bem, né? Ter relacionamento, bons relacionamentos, né? Tem a questão do estresse, né? Se relacionar bem com as pessoas. Tudo isso faz parte do que nós chamamos do treinamento invisível. Não é só o treinamento naquela hora que o aluno está lá praticando. E aí, o mais importante é aquelas 23 horas que ele está fora do dojan. O que é dojan? Dojan é academia em coreano. Sim. Que ele está fora do seu ambiente de treino. Essa é a mais importante. Porque vai ditar a ele como é que ele vai se comportar durante o dia, tendo como base as regras do esporte, não é? A qualidade de vida, o almoço, o jantar, né? Diminuir a quantidade de açúcar, de gordura, tem toda uma... E praticar o esporte, em correr, né? Exercitar a cultura corporal, né? Nossa, realmente, é importante. E me diga uma coisa, como é que tá... E vocês organizam campeonatos de taekwondo em Araraquara? A gente tem Ou é só regional, é só paulista? Não, a gente tem os festivais das escolinhas. A gente reúne todos os aluninhos das escolinhas. São festivais que a gente assim, premia todos, né? A gente dá medalhinha para todo mundo, mas para eles vivenciar mesmo o que é uma competição, né? O que é uma competição oficial dentro das regras oficiais, para eles viverem essa emoção de competir. A gente sempre enfatiza que quando o objetivo é aprender, não existe quem vai perder e quem vai ganhar. Nós estamos lá para aprender. E ali alguns alunos pegam gosto. Né? Não, eu quero treinar o taekwondo esportivo, competitivo. Aí o outro Tem criança que fala isso pra você? Então, porque assim, eles acabam se apaixonando pela luta, né? Começa a assistir vídeos das Olimpíadas, começa a assistir os videozinhos lá de alguns mestres da internet e pega gosto, não, quero treinar. Só que aí o treinamento é direcionado, o treinamento é especificado, né? Quando você tem o taekwondo, tem essas duas vertentes, o taekwondo esportivo e o taekwondo marcial. Qual a diferença disso? Um taekwondo marcial, eu vou trabalhar a mudança de graduação, vou trabalhar mais a filosofia. Você não tem um objetivo de competição. É a marcialidade ali, são os ensinos, né? Raiz da arte marcial. Quando você vai para o taekwondo esportivo, já é um outro tipo de treinamento, já é específico de luta. Aí já envolve tática. O aluno vai passar ali várias sessões de treinos táticos, como eu devo me comportar numa luta tecnicamente, taticamente. Aí são condicionamento tático, são inúmeras situações, lances que acontecem numa luta que a gente traz para o treino e treina de forma... E perfis diferentes, né? Aí esse cara usa assim, esse cara chuta assim. Exato. Né? Às vezes você vai lutar contra esse cara, mas esse cara usa mais a direita. Exato. O cara usa mais a esquerda. Se ele aplicar um chute lateral do lado direito, o que eu devo fazer e tal. No taekwondo, a gente tem que evitar ao máximo a fazer as defesas dos chutes. Por quê? Os chutes são muito fortes. Ele treinou muito, os chutes são poderosos. A perna é 3 vezes mais forte que o braço. Quebra o braço. O soco tem uma força, a perna tem 3 vezes mais a força. Então, se você começar a colocar o braço para defender, você vai ter problema. Você pode até defender, mas vai machucar muito seu braço. E aí, o que acontece? Tem os steps, que é a forma pela qual o indivíduo, o lutador taekwondo se movimenta numa luta. As saídas, os golpes. Às vezes ele sai, às vezes ele faz o step e recua, às vezes ele faz o step de avanço, de interceptação, fazendo com que esse atleta, você atrapalhe, você não deixe ele completar a trajetória do movimento, você intercepta na metade da trajetória. Então, assim, tem outros recursos ali que você pode utilizar, que é a defesa pessoal, uma das defesas pessoal do taekwondo, que é o step. Que é a forma que eu movimento, a agilidade que eu tenho para sair do golpe. Tem que ser rápido, hein? Isso, e se eu ficar... E essa saída, ela tem que ser calculada, porque se eu sair muito, eu perco a oportunidade de contra-ataque. É uma saída meio que discreta, que eu tenho uma distância tal que eu consiga contra-atacar. Sair atacando, né? E aí você só se aprende eu recuar muito... Você só aprende com o treino, com as situações. Exato. Né? E aí ele vai se especializar, então, no taekwondo esportivo. Tem aluno que pratica os dois, que gosta dos dois. Tem aluno que pratica só marcial, tem aluno que só se volta mesmo pro esportivo. Não, quero competição, que é apaixonado por competição, que gosta dessa adrenalina de competição. Mas aí ele é um atleta, ele tem muito mais responsabilidade na questão do treinamento invisível. Todo detalhe faz diferença. Alimentação, todo detalhe. Aí já ele já está
ele é um atleta, né? A palavra atleta ela é muito forte, né? Sim. Significa você renunciar a muita coisa na sua vida. Sim, né? Porque você tem que ter as regras, né? E você tem que seguir a regra, treinar 8 horas por dia, montar um planejamento de treino, Exatamente. seguir a alimentação, muita força mental. Exato. O psicológico tem que estar E Alexandre, forte. olha só, e é esporte de contato, né, cara? É um combate, né? Você tem que estar muito bem preparado, porque você nunca sabe como que vai ser seu adversário, né? Existem esportes coletivos como o futebol, que tem muito contato físico também. E às vezes não. O futebol, ele é mais lesivo, olha só, hein? Ele é muito mais lesivo que a própria arte marcial, que é um contato físico direto mesmo de golpe, né? Ele é muito mais lesivo dentro do futebol. Você machuca mais no futebol do que fazendo arte marcial. É porque você também joga 45 minutos, não é? E você tem tem aquele movimentos contato e tem o contato físico. Combate, né, ali. E tem aquela pisada diferente que nem sempre você está bem, dá uma pisada. Tem o problema dos buracos, dos gramados. O cara vai, torce um pé, vai, torce o tornozelo, torce o joelho. Né? Então, tem essas diferenças. Né? E vejo assim, embora a luta seja pouco tempo, ela é intensa naquele momento, não é? Sim, muito intensa. Mas ela é rápida, né? Assim. São 3 rounds de 2 minutos, aí 6 minutos. Se você vai numa competição que tem 16 na sua chave, na sua categoria. Então você faz as oitavas, as quartas, a semi e a final. Então para você ser campeão, você precisa vencer 4 lutas. 4 vezes 6 minutos, 24 minutos. 24. Entendeu? Então, assim, há um desgaste muito grande. Psicológico, inclusive. Uhum. E a Federação Paulista, como é que ela trabalha? Federação Paulista, a gente está afiliado à FETESP, Federação Taekwondo do Estado de São Paulo. Então essa federação é oficial, né, do Estado de São Paulo. Nós somos filiados a ela e a gente participa então dos campeonatos estaduais e outros campeonatos que ela promove. Nós estamos ligados ali, sempre participando. E nessa federação é onde tem as melhores academias do estado. A gente compete com o Vale do Paraíba, São José, por exemplo, São José dos Campos. É uma potência no taekwondo. Ali a gente tem atletas olímpicos. E ela dá suporte? Ajuda? Assim, organiza Federação? Organiza as competições. Ela tem esse objetivo de organizar as competições. Por exemplo, ela dá um suporte agora que nós vamos no Campeonato Brasileiro. Então nós vamos compor a seleção paulista, que vai disputar o brasileiro. Então nós vamos fazer um treino preparatório junto com a federação ali, com todos os atletas que classificaram. É um treinão mesmo preparatório para o brasileiro. E a federação ela paga a inscrição do campeonato. Então, assim, a federação ela só paga a inscrição de participação. Agora, custos de viagem, transporte, fica por conta do atleta. No caso, nós temos a Fundesporte, que é a nossa mantenedora aí, né? Que patrocina a gente nesses campeonatos. Que tem a questão da viagem, da estadia, da alimentação. Agora, a inscrição de participação, a federação ela que paga. Federação que paga? Isso. Ah, legal. Né? E me diga uma coisa, pro cara... Por exemplo, eu vou entrar na academia lá do Taekwondo lá. Quanto tempo demora até chegar na faixa preta? Quantas faixas são? São 4 anos. Quantas faixas são? Se você, Alexandre, não for reprovado em nenhum dos testes, são, em média, 3 anos e meio, 4 anos. Para você se formar faixa preta, você passar por todas as etapas de treinamento e merecer a sua faixa preta. Então, até lá, muita coisa vai rolar. Então, até lá, você tem que se abster de muita coisa, de muitos vícios, que é aquilo que eu falei, cara. Pessoa que fuma e bebe, tem que deixar de fumar e beber. Então, assim, tem toda essa questão de critérios na dieta, no sono, no seu próprio comportamento. Né? Aumenta a sua responsabilidade, né? Você vai aprender, não tem como você não ficar bom, você vai aprender. Vamos deixar aqui uma orientação para o nosso público, que quando for procurar uma academia de arte marcial, ver a procedência do professor, ver o que está sendo ensinado. Isso, eu ia entrar nesse assunto. Embora a arte marcial não é ligada ao CREF, Conselho Regional de Educação Física, ela não pode fiscalizar as artes marciais, embora... Assim, eu sou educador físico, estou como educador físico também, eu acho que é de primordial a importância ser educador físico. Porque é um treinamento intenso, cara. Ali você vai trabalhar alongamento, ali você vai trabalhar elementos do treinamento desportivo, elementos da fisiologia do exercício.
Então é de extrema importância ser um professor, ter procedência. E a arte marcial você vai ensinar o cara a ficar bom, ele vai ficar... Se você não tem uma psicologia, você vai criar um monstro. Porque você vai ensinar técnicas, cara, de defesa pessoal. E não é pra brigar na rua. E assim, o aluno ele vai percebendo, exatamente, o aluno ele vai percebendo no treinamento que o chute dele, a cada troca de faixa, ou a cada preparação ali, você vai percebendo que o seu chute vai ganhando mais poder, né? Suas técnicas vão ganhando velocidade e se torna mais letal. E se você não tem uma psicologia por detrás, você cria pessoas aí despreparadas e que vão brigar na rua. Se ela não tiver autocontrole, um dos princípios do taekwondo é o autocontrole, é o domínio sobre si mesmo. E aí? E se ela não tiver? E quando eu falo em autocontrole, eu não estou falando só em autocontrole e não brigar, né? De não... tem a provocação uma provocação de alguém, de você... Qualquer provocação ir lá e partir para a ignorância. Não é só essa questão. O autocontrole tá tudo. É na alimentação. Opa, que esse alimento é saboroso, porém eu não posso comer por causa disso. Isso é ter autocontrole. Isso é disciplina. Isso é disciplina também. Então você começa a se controlar, cara, se blindar de algumas das coisas que são prejudiciais para a sua vida. E na performance esportiva, quanto que isso não vale? Então, o atleta que depende de uma performance, de um desempenho atlético, ele tem que ser muito mais regrado ainda, né? Então, assim, cara, a arte marcial, você tem que ver com quem você está praticando, ver o que está sendo ensinado. Senão você lesiona É muito fácil você lesionar um aluno. Então eu te perguntei isso porque a gente conversando aqui com várias pessoas ligadas ao universo das lutas em geral, né? Eu entrei nessa questão da faixa, porque assim, hoje o cara vai lá, ele começa a lutar, daqui a pouco ele vai lá para uma academia e ele está ensinando lá, se propõe a ensinar. Isso também ocorre no Taekwondo. E aí você não tem aquela capacidade, muitas vezes, técnica para você dar suporte a quem realmente você vai ensinar. Quer dizer, esse conceito... eu sou professor de lutas marciais, por exemplo. Tá, mas qual é a tua formação? Por onde você passou? Exato. Não é? Exato. E aí eu vejo muito essa discussão aqui, a gente conversa muito sobre isso aqui. Isso se repete também no Taekwondo? Sim. Hoje nós temos aí inúmeros professores das artes marciais que não têm a formação acadêmica, não têm educação física. Porém, tem alguns que são muito bons, que estudam. Hoje, nós estamos na era da informação. Você não tem formação acadêmica, você vai buscar a informação na internet, está cheio. Como que eu ensino uma criança, uma turma de 6 a 8 anos? Qual é a didática? O que eu devo ensinar? Qual é a intensidade do treino? Mas de 10 a 12 anos, o que eu devo priorizar? Qual é a fase ótima do indivíduo, da criança, que eu devo dar um maior treino de flexibilidade, um maior treino de velocidade? Então você tem que ter esses conhecimentos aí, cara, para você desenvolver as habilidades aí necessárias do aluno, né? E outra questão da saúde também, você tem que medir ali, dosar o treinamento. Às vezes um atleta já chegou em mim que foi treinar com um professor de fora. E assim, estufando o peito, falando, mestre, eu treinei 3 horas, treino intenso 3 horas, mas precisa ver, às vezes um treino de 1h30 é o suficiente. Não é a quantidade, não é o volume de treino. É a qualidade que você tem. É o volume, exato. Porque assim, o treino você tem que fazer um plano de treino, um planejamento. Sim, tem que ter um planejamento. Não é aleatório, eu vou lá, eu dou qualquer coisa pro aluno. Você tem grupos. A equipe de competição é legal você trabalhar, por quê? Subentende-se ali que é um grupo homogêneo. Então você vai aplicar aquele exercício para todo mundo, né? Para todo mundo igual, né? Agora, quando você tem uma aula mista ali, com vários níveis de habilidade, o professor ele tem que ter habilidade, exige muito conhecimento do professor. Ali você tem alunos que estão iniciando, alunos que estão mais avançados. E aí, se eu dar muita atenção, dar exercício muito leve, o avançado vai desmotivar e vice-versa, né? Então tem que ter um jogo de cintura. Opa, eu vou separar o grupo agora, esse grupo aqui eu vou dar tal exercício, esse grupo mais avançado eu vou dar... Manter a motivação na aula. E isso é fundamental, exato. né? Exato. E assim, se você não motivar o aluno, a arte marcial, no começo, é legal. E ela vai se intensificando. À medida que você vai treinando, vai mudando de faixa, vai ficando mais difícil. Isso é óbvio. Se o aluno não estiver bem preparado, ele para. Se ele não estiver pautado nos princípios da perseverança, um dos princípios que é a perseverança, você para de treinar.
ou até mesmo o comportamento, se ele não está se adequando, se ele está com dificuldade de seguir regras, ele vai parar. Né? Ele vai acabar parando. Como eu disse, eu sou educador físico e eu trabalhei em escola por 4 anos, na educação física escolar. E lá a gente recebia alunos de vários comportamentos, né? Comportamentos mais agressivos. E aí tinha um aluninho, assim, que ele quase que todo dia ele brigava na escola. Ele brigava, e assim, eu era o único homem da escola, né? Tudo professora, e assim, as professoras me chamavam para apartar briga na sala de aula. Olha só que coisa. E aí você tirava o menino lá da sala que tava brigando, tava tumultuando. Aí eu falei pro menino, sabe que você gosta de lutar? Já percebi que você gosta de lutar. Por que você não se matricula numa aula de luta? Ah, então onde que eu posso se matricular, né? Onde que eu posso se matricular? Por que você não vai fazer taekwondo lá comigo? Lá no Gigantão, lá no Gigantão a gente tinha as academias de luta antes, na arquibancada, né? Sim. Então eu tinha escolinha ali de taekwondo também. Então eu trabalhava na escola e na Secretaria Municipal de Esportes. E aí ele foi. Aí vai lá e você vai ver que é luta de verdade. Então não é essa luta, essa briga de rua, esse comportamento que você tem de agredir o companheiro, de xingar a professora. Aí ele começou a treinar. Aí eu pensei comigo, vou treinar ele 1 mês e já vou colocar ele pra lutar, pra ele sentir como é que é. Né? Uma luta de taekwondo pra ele sentir como é que é. Lógico, nós colocamos todos os protetores nele, tudo certinho. E eu coloquei um menino pra lutar com ele, um menino mais avançado. Foi de propósito. Não sei se eu fiz errado, eu fiz certo, mas foi de propósito. Mas já que ele é o valentão, vamos ver. Ele vai ter que aprender humildade. Aí ele começou a praticar taekwondo, aí ele fez a luta lá, ele aprendeu alguns golpes, eu ensinei os golpes básicos para ele, ensinei as regras, o que podia, o que não podia, regras, muito importante isso. Eu enfatizei muito regras com ele. E essas regras no esporte tinham que se transferir na regra social, né? Do dia a dia, do cotidiano. Exatamente. Aí expliquei pra ele tudo que eu falei aqui pra você, Alexandre, né? Sobre o comportamento. Pra se tornar um grande atleta, eu tenho que se comportar dessa forma e tal. E ele começou a treinar, ele gostou, né? Levou um pau no começo. Aí ele foi aprendendo humildade. Lá na escola ele foi melhorando, você acredita? Comportamento ele foi melhorando. Assim, ele era muito estourado o menino. E ele foi já, tipo, as provocações dos outros meninos, ele já foi tendo um autocontrole. E diminuiu bastante a incidência desse comportamento agressivo dele na sala de aula. Até as professoras vêm me elogiar depois. Que legal. Pra esse menino, você vê o que a arte marcial faz? É porque ela dá o caminho, né? Ela dá a disciplina, o foco, a objetividade. Com certeza. Aí você me pergunta, disciplina. Ele apanhou nessa luta? Putz, apanhou muito. Apanhou assim, né? Dentro do esporte. Dentro do esporte, do que é permitido, dentro da regra. Eu peguei um aluno mais graduado, com experiência, com controle de distância, sabe? E ali ele viu muita dificuldade, ele viu que ele precisa dar uma baixada de bola, porque amanhã ou depois ele pega um lutador na rua com esse comportamento, ele vai se dar mal. Sentir, vai se dar entendeu? Mal. E aí ele foi melhorando, só que lá na frente, infelizmente, ele não conseguiu continuar. Porque foi aumentando muito a dificuldade, entendeu? E aí ele viu realmente que ele não conseguiu continuar, né? Motivos também de locomoção, até a gente conseguia passe de ônibus para ele, né? A gente conseguia o vale transporte, ele ia treinar bonitinho lá, mas infelizmente ele não conseguiu dar sequência. Mas pelo menos a gente conseguiu remediar, conter esse ímpeto. Isso, e colocá-lo dentro de um comportamento, né? Ele entender, comportamento padrão, ele né? tava com 13 para 14 anos, menino forte, grande, sabe? E ele assim, na arte marcial ele ia se dar muito bem. Corajoso, vai pra cima, né? Tem o lado da agressividade, mas no bom sentido, agressividade e luta, né? Ali na luta, dentro do esporte. Então, assim, foi uma experiência bacana e ele aprendeu um pouco de humildade, né? Acaba contendo. A arte marcial, assim, ele educa, você transforma. É uma poderosa ferramenta aí de transformação social, eu diria, né? A educação ela fica mais forte com o esporte, com a arte marcial. Fica mais forte. E quais são os planos para o futuro do Taekwondo em Araraquara? Quais são os planos, quais são as diretrizes traçadas? O que vocês planejam a médio, a curto, a médio e longo prazo? Sim. Como é que está essa Alexandre, era sabido que para formar atleta leva anos. E para você perder atleta é muito fácil. Ou o menino passou na faculdade, ele tem que
sair da equipe. Ele começou a namorar, a namorada tirou ele. Outro caminho. Mas acontece, viu? Qualquer dificuldade, ele para. Então, assim, você investiu naquele garoto anos e anos, aí de repente para parar. Por isso que a gente tem que manter um nível motivacional muito grande, para manter ali. Só que nós temos que fazer um trabalho de base para quando esse menino que a gente sabe que vai parar um dia, a gente já ter 2, 3 reservas no mesmo peso. É isso que nós estamos tentando fazer. Conseguir o maior número de alunos nas escolinhas. Massificar. Esses professores das escolinhas incentivar essas crianças, motivar essas crianças e já ir pensando talento, levando lá na base, o maior número de alunos lá na base, onde o treino já é mais intenso, preparando esse garoto através de competições escolares, até estadual na categoria dele, para ele assumir futuramente, integrar a equipe principal da cidade, a seleção da cidade. Então até aí é um longo caminho. Porque assim, como é que é motivar o aluno na arte marcial? Isso deve ser de uma dificuldade assim, sobremaneira, né? Como é que você vai motivar o cara? Como é que é criar motivação pro sujeito lutar taekwondo? Vamos lá. Porque assim, né? Ele vai lutar, ele vai tomar porrada, ele vai treinar 8 horas por dia, ele vai ter que ter uma alimentação extremamente regrada. Como é que é isso? Pois é, hein? Aí você tem a motivação na iniciação e você tem a motivação num grupo mais avançado, que estamos falando da elite, né? Do esporte. Equipe de competição. Ele tem que ter, acredito que ele tem que ter uma ajuda de custo mensal para pagar o suplemento dele, para pagar um materialzinho, para a locomoção. Só que assim, quando ele vai num campeonato, um amistosinho, e ele ganha, putz, aqui é uma motivação maior que essa, subir no pódio com medalha de ouro no peito, os familiares ali aplaudindo, saindo no jornal, a mídia ali, ele sendo evidenciado. A cada campeonato que a gente leva, ele vem com um grau de motivação maior. E quando ele não ganha, aí a gente motiva, olha, para se ganhar, vai se perder muito ainda até você chegar num bom nível. Então, assim, só que não é fácil você se submeter a um treinamento intenso, como você disse. Treinar tantas horas por dia, regrar a dieta, dormir direitinho. Não é fácil. Então é um desafio, cabeça, isso é um desafio dentro dos esportes de luta como um todo, não é? Com certeza, com certeza. Mas tem que ter essa ajuda de custo, tem que ser. Uhum. E aí vem o município com um decreto municipal esportivo e fala, se você for campeão nacional, a sua bolsa vai aumentar para tanto. Isso é uma forma de motivar. Entendi. Né? E aí você gera competitividade. Aí a gente fala, olha, se você for campeão nacional, a sua bolsa agora vai passar de X para X. Então isso também, né, essa questão financeira também é uma motivação. Mas assim, é muito emocionante você subir no pódio, você vencer um campeonato paulista, por exemplo, como eu disse aqui, diante de um grau de dificuldade imensa. A gente tem atleta olímpico disputando o estadual, o campeonato paulista, a gente tem atleta olímpico. Então a gente está olímpico na cidade? Não, no estado de São Paulo. Ah, tá. Então no estadual a gente compete com as melhores academias do estado, aí com atleta olímpico inclusive. Então eles sabem, por exemplo, se um estadual, corre-se o risco dele pegar um atleta olímpico. Você vê como que ele tem que se preparar, o psicológico dele tem que estar muito bom, né? Aí você tem as categorias de faixa preta e tem as categorias de faixa colorida. Então quando você passa de uma categoria para outra, o nível é gritante, a diferença é muito grande. Então, colorida, beleza, eu tive sucesso, ganhei, fui campeão paulista, bicampeão, papapá. Aí quando você vai no paulista, o nível é outro. Entendeu? Aí ele tem que se treinar muito mais ainda para ele continuar nesse ritmo de faturando medalha, né? Você falou em medalha, e aí, assim, os esportes de luta no Brasil tem uma certa tradição olímpica, né? O judô consegue muita medalha, tal, enfim. Quais são as perspectivas para o taekwondo numa próxima Olimpíada, por exemplo? A Olimpíada, se eu não me engano, vai ser o ano que vem, né? Na França. Quais são as perspectivas? Como que você vê isso? Você acha que o Brasil tem condições de ganhar medalha no taekwondo o ano que vem, nas Olimpíadas da França? Alexandre, o taekwondo brasileiro ele está cada vez mais forte. Nós tivemos
coisa de 10, 15 anos atrás, o Diogo Silva, não sei se você lembra, Diogo Silva. Sim. Ele foi o nosso primeiro medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Acho que foi aqui no Brasil, inclusive. Diogo Silva. Ele começou a ir em todos os programas, ficou famoso ali. Ele ganhava um salário mínimo, nem isso, da confederação. Então, depois que ele se tornou... Ele foi o nosso primeiro que ganhou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E ele ganhou uma visibilidade muito grande. Ele começou a ir em todos os programas de televisão. E lá ele ganhava prêmio. E assim, e ele começou a treinar bastante, tá? Com mais recursos, mais motivado. Mas assim, o que ele chegou a medalhista pan-americano e parece que 4º lugar nas Olimpíadas. Infelizmente ele não conseguiu medalha nas Olimpíadas, mas a gente teve a Natália Falavinha. Vou falar. Natália Falavinha do esporte, então é referência no taekwondo, ela é do Paraná. Ela também é referência e faz parte da coordenação da equipe da seleção brasileira. E ela também chegou lá entre as 4 melhores. Né? Nós temos aí alguns nomes aí no passado, tem agora alguns talentos aí surgindo, né? Falar para você, o taekwondo brasileiro vai crescer, está crescendo cada vez mais. Tem muito atleta, tem cada vez mais atleta praticando. Antigamente você ia em campeonatos, você via pouquíssimos faixas pretas. Hoje você tem um campeonato que leva o dia inteiro de luta só de faixa preta, tirando as faixas coloridas. Então tem muito atleta hoje em dia. Tem muitas faixas pretas do taekwondo em Araraquara? Em Araraquara tem. Eu já formei vários faixas pretas, né? Nós temos aí uma equipe de mais ou menos 10 faixas pretas aí. Só que é o seguinte, faixa preta não significa ser professor, aquele que nós conversamos. Sim. Nem todo faixa preta de arte marcial é professor, né? Tem que ter habilidade, tem que gostar de dar aula. E tem que ter conhecimento. Não é? E você trabalhar com criança, hoje em dia, nos dias de hoje, né? Você tem que ter muita habilidade, não é fácil você trabalhar com criança. É você manter a motivação na criança ali. E motivação dos pais também, né? Dos pais. Porque quando você trabalha com criança, não é só você motivar a criança, você tem que motivar o pai. Os pais também, não é? O pai. Não é isso? Exatamente. Mas hoje em dia, os pais estão mais participativos, né? Os nossos alunos lá, a gente percebe que estão incentivando cada vez mais, sabe da importância, sabe que aquele ensino é precioso para o desenvolvimento do seu filho, né? Em todos os aspectos, desenvolvimento motor, afetivo, cognitivo, sabe que é importante ter um esporte, crescer ser educado nas artes marciais, ser educado no esporte, né? É extremamente importante. Você tem um indivíduo mais saudável, né? Você futuramente... Por isso que é legal, né? O governo investir em cada vez mais esporte, porque sabe que quanto mais investimento no esporte, menos investimento na saúde vai ser necessário, né? Porque a pessoa tem qualidade de vida, ela tem longevidade, não é? Como a gente conversou aqui, né? Eu acho que a tecnologia hoje é um grande dificultador. Não dificultador assim, que tecnologia tem seus pontos bons, é claro. Ninguém está aqui criticando. Tem o lado né? bom. Tem o seu lado, né? Mas do ponto de vista da cultura corporal, tem essa dificuldade, né? Entre a tecnologia e a prática do exercício cotidiano, né? Do exercício físico, né? Pois é, a gente tem que saber separar, ter um controle, ter um equilíbrio no uso da tecnologia, né? A gente, às vezes, até se a gente... Fica dependência, né? Porque gera uma relação de dependência, não é? Porque, veja bem, a pessoa trabalha do dia todo. Aí, à noite, ela quer relaxar, ela quer um lazer. E a gente sabe que tem muito entretenimento. E aí você vai perdendo horas, cara. Daqui a pouco deu meia-noite, você não dormiu ainda. Entendeu? E você fica lá. Você vai boicotando o seu sociais, sono. Né? Esse é o grande perigo. Antigamente as noites não eram tão sedutoras, né? Como agora, né? Antigamente. Se dormia cedo. Júlio, foi um prazerzaço recebê-lo aqui na Uniara. Prazer, tudo meu. Bater esse papo sobre taekwondo. A gente agradece demais a Uniara, a Universidade de Araraquara. Agradece demais a sua presença. Prazer, muito obrigado. Poder passar um pouquinho mais do taekwondo e também passar para o nosso público aí, né? Se eles se interessarem. E como é que faz? Se o pessoal se interessar pelo taekwondo em Araraquara, uma criança, um pai aí que esteja interessado, como é que faz? Quem ele deve procurar? De que forma? Nós temos aí, eu tenho minha academia particular também. Então, assim, as escolinhas municipais de esportes atendem de 6 a 17 anos. Então, pode treinar gratuitamente lá pela prefeitura. Os adultos da prefeitura são os atletas da competição. Então, a gente não tem um projeto para adulto.
Tá? E aí eu tenho a opção da academia particular. Quem quiser conhecer, experimentar o Taekwondo, tá? A academia particular fica na Avenida Portugal, aqui no centro, entre a 1 e a 2. Né? Entre a 1 e a 2 é Portugal, ali no 243, o número 243. E aí a gente tem as 9 escolinhas aí municipais espalhadas pela cidade. É só procurar a gente, procurar a Secretaria Municipal de Esportes, que lá a gente vai ter mais informações ali. Local, dias, horário de aula. Tá legal. Tá bom? Prazerzaço receber. Prazer, Alexandre. Prazer tudo meu. Um abração. Valeu.